Vamos lá, deixa eu voltar aqui que eu tenho que contar uma história para vocês, muito interessante, da nossa rotina de histórias aqui de todos os dias. Isso aqui. O que eu vou contar para vocês aqui? Uma situação que está acontecendo no Brasil há muitos anos, onde alguém sempre traz a informação de que o Brasil sempre foi um país atrasado. É um mito que foi criado. Eu tenho certeza que vocês já escutaram isso diversas vezes na vida de vocês, tá? Que o Brasil sempre foi um país atrasado, o Brasil sempre foi um país atrasado. Se você já ouviu isso, confirma no chat aí. Já ouvi. Pode escrever aí que é um mito, né? Então sempre contaram pra gente que o Brasil, principalmente século XIX ali, era um país rural. O Brasil era um país preguiçoso, atrasado, escravagista, colonial, que distante de qualquer progresso do mundo. Éramos a fotografia do atraso. Beleza. Só que essa é uma das grandes farsas da história brasileira. O Brasil, durante boa parte do século XIX, foi um dos países mais modernos do hemisfério sul. E por um breve momento, o Brasil foi o centro político de um império mundial, principalmente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi o centro político de um império mundial. Quando o Napoleão invadiu Portugal, que Dom João transferiu toda a corte para o Rio de Janeiro, veio aqui, todos os funcionários públicos vieram os navios, veio a Biblioteca Nacional, veio muita coisa, veio com Dom João, muito ouro, dinheiro, alguns bilhões de reais vieram para cá em valores atuais, 1 trilhão e alguma coisa. Já fiz essa conta uma vez. Agora eu não lembro de cabeça não, porque dá para você calcular quantos Dom João trouxe, porque como os britânicos fizeram a escolta para cá, e a escolta ela tinha sido baseada num dos artigos de uma lei britânica chamada Prize Money, onde o serviço de escolta era baseado no valor da carga escoltada. Então, pelo valor que o Portugal pagou à Inglaterra, você deduzia o valor da carga, né? E foram muitos e muitos e muitos bilhões que Dom João trouxe para cá, que era o caixa do império, né? Então, o Brasil deixou de ser, naquela época, o pessoal fala colônia, lembra? O termo colônia está errado, historicamente errado. Colônia era um termo britânico, tá? Para como a Inglaterra tratava esses países além mar. Eram exploração pura, né? Então, o Brasil era tratado como se fosse um estado, como hoje Brasília trata Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. É como se fosse um estado de uma nação, né, de um reino. Então, o Brasil passou a ser sede do Império Português nessa época. E a partir dali, várias decisões sobre os territórios da África, as decisões do Império Português sobre a Ásia, as decisões do Império Português sobre a Europa eram todas tomadas em solo brasileiro. Tá? O Rio, a partir do Rio de Janeiro, você governava o Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Macau, Portugal. Foi quando nasceu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ali em 1815. Uma raridade histórica que nunca aconteceu com nenhum outro país, quando um território distante, que fazia parte daquele reino, se tornou o centro de todo o reino. Isso já é, por si só, excepcional. Nunca aconteceu em nenhum outro país do mundo. Então, a presença da corte no Rio de Janeiro, no Brasil, São Paulo, Nordeste, Pará, para tudo quanto é lugar, a presença da corte aqui trouxe uma série de coisas novas. Então, se fundou aqui um banco, Banco do Brasil, a imprensa régia, Jardim Botânico surge o Museu Nacional, surge a abertura dos portos. O Brasil passou a fazer comércio diretamente com todos os países do mundo, sem intermediação de Lisboa. Vieram para o Brasil as escolas militares, as fábricas de pólvora, a Senais, toda a modernização possível de comércio exterior, tá? Pequenas indústrias surgindo, pequenas, como é que é o nome? Não é? Siderúrgicas surgindo.
Eles davam outro nome, esqueci agora. Então, pela primeira vez, o Brasil começou a possuir uma infraestrutura completa de Estado. Então, o Brasil passou a ter moeda, imprensa, banco, crédito, indústria, enquanto boa parte da América ainda estava lutando pela sua independência. O Rio já era uma capital imperial, com diplomatas de vários países, teatros, ciência, centros de estudo, universidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando Dom João volta para Portugal e as cortes estavam ali exigindo o retorno do príncipe Dom Pedro, e Dom Pedro recusou naquele evento do Fico, né, quando ele disse ao povo que fico, tá? Depois tivemos 7 de setembro, independência do Brasil, 1822. O Brasil rompeu com Lisboa sem uma guerra civil, se mantendo íntegro, e o maior território da América, aqui da América do Norte, nessa época ainda os Estados Unidos não era ainda o maior território, né? O Brasil era o maior território, né? Ainda estava acontecendo algumas aquisições lá nos Estados Unidos. Então, Dom Pedro, nesse momento, ele poderia ter herdado as colônias portuguesas, mas o Dom Pedro abriu mão absolutamente de herdar tudo. Você sabia que na separação do Brasil havia possibilidade do Brasil... Portugal estava destruído, cara. Portugal não era nada. O Brasil poderia comandar as colônias da África, o Brasil poderia comandar as colônias lá da Ásia. Dom Pedro, se quisesse, poderia ter herdado o Império Português inteiro na independência. Portugal não teria força para reagir. Mas Pedro I abriu mão disso tudo. Ele era um cara atualizado, ele acreditava na soberania dos povos. Ele queria um império nacional, não colonial. Ele recusou. E teve rei africano que escrevia carta para Dom Pedro pedindo, pelo amor de Deus, para ele encampar o país dele. Não, cara, quero ficar com o Brasil, não quero ficar com Portugal, não. Mas o lema dele era liberdade, não era dominação. Tá? Só isso já mostra, do ponto de vista da ciência política, a gente já estava mais avançado. Tá? Então nós fizemos 2 anos depois a primeira Constituição do Império, que garantia coisas inéditas no mundo. Garantíamos a liberdade de imprensa, inviolabilidade de domicílio, garantíamos a representação política, equilíbrio entre todos os poderes, a construção do poder moderador. Era uma carta absolutamente liberal, estável, que durou 65 anos, mais que qualquer Constituição brasileira. Enquanto nossos vizinhos aqui, todos mergulhados em golpes, caudilismo, o Brasil mantinha um Estado de Direito absolutamente funcional, estável. E o jovem império nascendo, florescendo. Empresários que surgiram como o Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, antes Barão de Mauá, lideraram também uma revolução silenciosa aqui no Brasil. Se fundou... O Banco do Brasil foi fechado depois por Dom João, porque ele cumpriu o objetivo dele. Mauá vai lá e abre depois de novo, participa da criação de novo do Banco do Brasil. Ele funda o outro banco, que era o Banco Mauá, que foi tão grande, cara. O Banco Mauá tinha filial em Londres, Buenos Aires, Nova York. Eu tô falando, Banco Brasileiro já tinha filial nos Estados Unidos e na Europa. E a galera aqui embaixo, mano, cagando num buraco, tacando flecha um no outro. Guerra, revolução, pancadaria, fome. O Brasil já tinha banco com filial na Europa, filial nos Estados Unidos. O Banco Mauá foi tão grande que ele está dentro das orbas do Júlio Verne. Eu acho que, não sei se eu volto ao mundo em 80 dias, que a galera vai entrar no balão e deposita o dinheiro dele no fundo do Banco Mauá. O Brasil criou os estaleiros, todas as linhas de navegação a vapor, que hoje a gente não tem. Navegação de cabotagem. No século XIX a gente estava mais à frente do que hoje. Você não consegue pegar um barco hoje e ir pelo Oceano Atlântico, viajar até o Nordeste, viajar para o Sul. O Brasil já fazia isso, naturalmente. A gente está tão atrasado que nós perdemos a navegação de cabotagem. O Brasil foi o primeiro país do mundo a implantar uma série de coisas. Uma foi o telefone. Mas o Brasil também implantou telégrafo, implantou a primeira ferrovia brasileira, em 1854. O Brasil financiou várias obras públicas para conversão de energia
energia para baleia, que usava óleo de baleia, para energia a gás. Liderou no mundo a conversão para energia a gás pública. E depois, na segunda onda de modernidade, o Brasil liderou também a conversão da energia pública de gás para eletricidade. O Brasil era um tremendo de um laboratório. Muito antes de qualquer industrialização na América Latina, o Brasil já estava ali à frente. Então, a Estrada de Ferro Mauá, 1854, foi o início da modernização de logística do Brasil. 1889, quando teve o golpe, cara, o Brasil já tinha mais de 9.000 quilômetros de trilhos. O Brasil foi o maior construtor de trilhos e produtor de estrada de ferro do planeta. Como é que eu vou chamar isso de atrasado? O Brasil tinha mais trilhos que Espanha e Portugal somados. As ferrovias ligavam o interior ao porto, o porto para o interior, as capitais, para um monte de lugar, incentivando escoação de produção, comércio internacional. O Brasil, cara, fez um lançamento de um cabo telegráfico no século XIX, ligando o Brasil à Europa. Depois lançaram conectando o Rio de Janeiro a Montevidéu, Buenos Aires, Nova York, por cabo submarino. O Brasil estava na vanguarda da tecnologia do hemisfério sul. O governo imperial criou o Colégio Pedro II, que era a referência no país, melhor escola do país. A Escola Militar do Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, patrocinava a bolsa de estudo no exterior para todo mundo que tivesse dom, cara. Você é bom, eu não tenho escola, que você chegou no nível da escola, vai pro exterior, vai embora. Dom Pedro II, que tá aqui, ó. Cadê Pedrão? Ó o Pedrão aqui, ó. Ó ele aí. Caraca, nós trocamos isso por Deodoro, mano. Puta, por Lula. Meu Deus do céu. Pedrão, homem culto, curioso, trocava cartas com Darwin, trocava cartas com Pasteur, com Grambel, com Vitor Hugo. Se fosse vivo hoje, Dom Pedro II estava trocando papo com Elinho Mushin, conversando com o pessoal do Nobel, com os ganhadores, de igual para igual, trazendo as novidades para cá. O cara visitou fábricas na Europa, foi recebido como o monarca mais ilustrado do mundo. Isso foi capa do Le Monde, 1876. O monarca mais ilustrado do mundo está entre nós, nos visitando aqui. Numa época que a imprensa não era tão mentirosa como hoje, tá? Nós tínhamos ciência, artes, a imprensa, tudo florescendo com liberdade. O império era parlamentarista, pacífico, respeitado, algo raro num continente cheio de ditadura, cheio de guerra civil. Vários membros de outros países vinham cá para conhecer o nosso sistema político, para ver o que estava sendo feito aqui. Quando houve a libertação dos escravos, o embaixador americano falou: o Brasil deu aula, conseguiu libertar os escravos sem uma guerra civil. Meu país libertou os escravos com 1 milhão de mortos. 1 milhão de pessoas morreram para você. E aqui não teve essa guerra. Nós tivemos a Guerra do Paraguai, o Brasil se mobilizou, criou a maior força militar da América do Sul, mais de 200 mil homens. Criou a Marinha moderna. O Exército não se modernizou tanto não, mas a Marinha foi considerada pelos Estados Unidos a melhor Marinha das Américas. Os próprios Estados Unidos falavam: ó, não temos condições de entrar a Marinha brasileira. Isso dito pelos militares americanos. Está num texto chamado Remember the Maine. O Maine foi um navio americano que explodiu num porto em Cuba e causou a guerra entre americanos e espanhóis. Remember the Maine. Está lá os americanos dizendo: ó, nós não temos condições de enfrentar a Marinha brasileira. Então, essa vitória da Guerra do Paraguai consolidou essa hegemonia regional brasileira, né? Levou aí a criação de uma elite profissionalizada em várias áreas. Eu estava lendo esses dias o Lima Barreto, né? Estava lendo o Lima Barreto. O Lima Barreto falando que ele tinha ido fazer uma prova na escola e ele fala da prova. Meu querido, a prova de matemática dele, dificílima, era a prova padrão, prova comum. A prova comum, eu li, eu falei: eu não seria capaz de fazer isso aqui. A matemática dificílima. Então o nível era altíssimo da educação brasileira. Quem se propusesse a estudar encontrava um nível altíssimo.
perdemos isso tudo. Então a gente conseguiu criar uma elite profissional muito boa. Você veja, quando surge aqui engenheiro, o André Rebouças, a quantidade de coisa que o engenheiro fazia, que ele fez. Aí você pega as pontes do Império construída, ponte ferroviária do Império, tem pelo Brasil inteiro, tá em pé lá até hoje. E as pontes aí do Rio de Janeiro, do Eduardo Paz, caem lá na beira da praia. Tem um trecho da praia ali no final, depois da Praia do Leblon, que tem um trecho ali que é muito característico, porque tem uma obra que foi feita pelo Império e por cima passou a passarela do Eduardo Paz. E a obra do Império está levando onda do mar ali há 150 anos, está lá íntegra. Aí a passarela caiu, engenheiros imperiais, engenheiros republicanos, a diferença tremenda, tá? Nós tivemos depois uma consolidação do nosso território pela diplomacia, no tempo que nossas relações exteriores, nosso ministério aí, o Instituto Rio Branco, tudo era outra coisa, né? Nós tivemos ali uma consolidação com o Rio Branco sendo reconhecido como um dos maiores diplomatas do mundo. Manteve todas as nossas fronteiras sem nenhum conflito direto. Tremendo trabalho de diplomacia, tá? Então, mais uma vez, né, Pedro e Isabel mantendo o fim gradual ali da escravidão, com leis de transição, lei do ventre livre, sexagenário, lei áurea, a coisa sempre sendo conduzida num sentido de resolver os problemas. E depois disso tudo, vem o golpe da República, a monarquia cai, e mais uma vez comprovando, né, a superioridade dessa gente, né, que vivia naquela época, somente dentro do governo, a monarquia caiu sem reagir. Eu sempre achei isso errado. Eu teria passado fogo naquela porra toda. Não reagiu, não queria morte de brasileiros, não perseguiu ninguém, o próprio imperador aceitou o exílio, não queria uma guerra civil, tamanho o nível moral que o cara tinha diante dessa turma toda. Então, com o golpe militar republicano, esse novo regime precisava se justificar, né? Precisava apagar esse crime que eles tinham cometido. Aí nesse momento, criou-se o mito de o Império era atrasado, o Império era escravocrata, o Império era conservador. E essa propaganda, durante aí pelo menos meio século, ali no início da República, né, apagou todo aquele período de estabilidade, progresso e liberdade que o Brasil tinha. Mas os números, infelizmente, os fatos são coisas teimosas, contam uma outra história absolutamente diferente. Em 1889, o Brasil, que era um país com 60 anos de idade, apenas, já era a 8ª economia do mundo. O Brasil tinha uma moeda estável, a tal ponto que Pedro II chegou a conseguir empréstimo em juros negativos. Para o Banco Europeu, era mais garantido deixar o dinheiro aqui no Brasil do que na Europa conturbada. Aí teve cobrança de juro negativo. Pegou 10, pagou 9, tá jóia. Para o banco era vantagem por causa da estabilidade brasileira. A moeda era estável, o governo era estável, crédito internacional, exportações, estava tudo disponível, era recorde. 30 anos depois da proclamação da República, o Brasil já era um país sem moeda, endividado, politicamente instável, educação já corroída, serviços públicos corroídos, tudo. O atraso chegou como uma herança da República. O atraso veio justamente com a criação da República. O Brasil do século XIX era um país de vanguarda. Tem aqui imagem de Pedrão fazendo teste com nosso cabo submarino, ligando o Brasil à Europa, Brasil Estados Unidos, Brasil Uruguai. Aí as conexões que o Brasil tinha de lançamento de cabo submarino antes do telefone, um pouquinho antes do telefone. O Brasil participando, o mundo lançando o cabo submarino e o Brasil lançando também. Então, no século XIX, o Brasil foi o país da vanguarda. Centro de decisões globais de um império. Liberal nas suas instituições. Pioneiro em industrialização. Então, se chamar o Brasil de atrasado é repetir a mentira que foi criada por quem derrubou o império para fundar um atraso. É vergonhoso, né? Foi o século, cara, em que o Brasil foi respeitado, soberano, admirado. E existem diversas fontes
para corroborar isso aqui. José Murilo de Carvalho, Raimundo Faoro, até a própria Lilian Moritz Schwartz, no livro dele As Barbas do Imperador, cita um monte desses avanços. Tem outro livro, que é o Monarca dos Trópicos, ali da Companhia das Letras. Vai lá no Francisco de Doratioto, no Maldita Guerra. Tá falando sobre as coisas da Guerra do Paraguai ali, como é que estava a situação brasileira da época, como é que ficou depois. O Nelson Verdex Sodré, na história da imprensa do Brasil, Joaquim Nabuco, no Estadista do Império, você vai encontrar as referências. Thomas Kidmore escreveu um livro, Os 5 Séculos do Brasil, 5 séculos de mudança no Brasil, lá pela Universidade de Oxford. Até o Eric Hobsbawm fala disso, na Era das Revoluções. Gente, é tudo apenas um mito. Apenas um mito. Temos um grande país, uma grande história, que precisa ser resgatada dessa chaga chamada República. E eu pergunto, meus queridos, e você? Você sabia que isso é só mais um dos mitos aí da história do Brasil? Conta pro palhaço aí. O projeto da Redentora contempla a possibilidade da restauração do Império? Existe edição física do projeto do Princeso? Tem, você compra na Amazon. Entra na Amazon e procura aí a Redentora, que é o projeto de Constituição. Não contempla a restauração do Império, tá? Ela é uma Constituição, uma proposta de Constituição, porque a verdade é o seguinte, o Brasil, ele pode se consertar, você precisa de 2 poderes moderadores, um ou outro. Com um ou com o outro, o Brasil se conserta. Você pode ter um poder moderador vindo de um chefe de Estado que é um monarca, que nós temos uma família real, a gente pode ter isso. A Argentina não tem uma família real. Você não vai ter restauração de monarquia na Argentina. Tá? Você teria que vir um príncipe espanhol. Argentino não tem. O Brasil tem uma família real. Podia restabelecer o chefe de Estado. Aí você tem a política longe da chefia de Estado. O Brasil já voa, já começa a decolar sozinho. Ou você entrega o poder moderador para uma outra figura, chamada povo. É isso que a Redentora propõe. E não só todas as instituições estão muito mais equilibradas e supervigiadas entre si, como tem protocolo para todos os problemas. Ela já foi desenhada observando o dia a dia da política brasileira. Tá? Então você tem, ou a moderação ali pode ser feita de chefia de Estado pelo monarca, a Libertadora não fala sobre isso, mas você pode colocar e você continua usando a Libertadora de qualquer jeito. Ou você vai fazer ela entregando as decisões mais importantes aí para o povo. Isso é interessante porque a Libertadora, ela traz a federação de verdade, ou seja, os estados seriam autônomos. Todos os estados teriam que ter estruturas autônomas também. Então cada estado pode ter o seu código penal, pode ter a sua Suprema Corte, cada estado pode ter o seu Senado, tá? Isso é muito bem desenhado ali. Ou seja, uma mudança constitucional em Brasília não tem aprovação automática, não. Ela tem que ser aprovada pelos estados. Em algumas situações, com 2/3 dos estados. Aprovada no Senado, nos estados. Olha que complicado para você fazer uma mudança constitucional. Tem que ter aprovação federal e depois as estaduais. Porque como todos os estados fazem parte de uma federação, em vez de ser esse cubão que nós temos hoje aqui, com o poder central cagando regra para todo mundo, não. As regras que saem do Brasília são sugeridas. E elas têm que ser acatadas ou não em cada estado. Pode ter estado que vota localmente e fala assim, ó, nós não vamos acatar essa mudança constitucional. Essa lei não vai vigir aqui. Independência. É assim que funciona. Então cria um tipo de concorrência onde a lei precisa ter qualidade e ela precisa apresentar os benefícios daquilo para que ela seja adotada. E com cada entidade federativa aprovando. Que ainda você ainda pode jogar para os referendos estaduais. Então a série de poderes que a classe política perde, isso é distribuído, entregue para o povo, já... Cara, a nossa Constituição de 88 ela é tão ruim, se você trocar por um manual de micro-ondas, a gente está vencendo. Já vamos dar um avanço. Troca aquela merda pelo manual da Brastemp, que tá melhor. Beleza? Porra, é que nem o Ancapso fala, né? Pega o correio
Vai lá na frente da sede do Correio. O primeiro carro que parar no sinal de trânsito, entrega a chave do Correio pro cara que estiver lá. Se tiver um cara no sinal fazendo malabares, entrega pra ele. Para de fazer malabares. Toma, agora você é dono do Correio. Vai fazer a gestão. Essa porra não tá mais com o Estado, não. Se fechar, fechou, foda-se. Agora tem que ter a recuperação de 20 bilhões aí. Quer dizer, já tínhamos, nesse movimento, o Brasil ganhou 20 bilhões. Que não vai precisar gastar. Já tava no lucro. Por isso que o Milei, quando pegou as aerolíneas argentinas, o Milei pegou aerolíneas argentinas e mandou entregar para os funcionários. Vai deixar de ser estatal e vai pertencer os funcionários, divide a ação para todo mundo aí, foda-se. Os funcionários da aerolíneas argentinas rejeitaram o presente. Porque a galera sabe, né? Não. Aqui tá dando prejuízo, a gente não sabe fazer gestão. Recusaram. Hoje tá dando lucro a aerolíneas argentinas.